Existem alienígenas bons que desejam ajudar a humanidade? E as manifestações alienígenas não seriam semelhantes às manifestações espíritas? Afinal, onde é que se relaciona a ufologia e a espiritualidade? Certa vez, Chico Xavier e mais 3 pessoas se dirigiam de Uberaba a Franca e depois seguiram para Ribeirão Preto, porque iriam visitar a Eliana, a irmã de Vivaldo, que havia feito uma cirurgia no coração. Com Chico estava Vivaldo, Geraldinho e Dr. Elias Barbosa, que dirigia o veículo. Lá pelas 3 horas da madrugada foram perseguidos por uma luz alaranjada que envolveu o automóvel. Dr. Elias achou por bem encostar o carro e os 3 esperaram para ver o que iria acontecer. Intuitivamente, Geraldinho, que estava no banco de trás, passou a orar e pediu a todos que ali os acompanhassem em oração. Segundo Geraldinho, o espírito de Emmanuel se fez presente e solicitou que redobrassem a vigilância. E não era para menos. Ao lado, uma luminosidade tomou conta do local, revelando um pasto que trazia uma nave. O objeto estava pairando sobre o ar e expeliu uma luz mais clara de onde desceu uma entidade alienígena. O ser tinha aparência humana, porém muito esquelética e com uma altura que ultrapassava facilmente os 2 metros. No carro, todos rogavam a Deus para que afastasse aquele cálice de amarguras. Curiosamente, a entidade parou como se houvesse desistido, retornando para sua nave. Segundos depois, o veículo interplanetário subiu, levando junto uma vaca até seu interior e logo desapareceu no céu. Passado o susto, o espírito de Emmanuel revelou que esses irmãos, infelizmente, não eram vinculados ao bem maior e ao amor. Eram sociedades que pilhavam planetas em busca de experiências genéticas estranhas. Por vezes abduziam homens e animais para o que ele classificou de aventuras laboratoriais. E através de Chico, Emmanuel continuou dizendo que só não fazem mais porque o Senhor Jesus Cristo estabeleceu normas e guardiões para proteger a humanidade terrestre, ainda tão ignorante quanto as realidades siderais. Disse a Geraldinho que, caso avistasse novamente alguma entidade com as mesmas características, deveria correr o mais rápido possível, caso pudesse. Mas existiam alienígenas bons e que eram magníficos. Segundo Emmanuel, através de Chico, são criaturas muito baixas na estatura, com mais ou menos 1 metro de altura. Eram baixos por natureza, mas gigantes na inteligência e por este motivo teriam cabeças desproporcionais em relação a dos seres humanos. Possuem grandes olhos amendoados e meigos, capazes de enxergar todas as faixas da vida e os diversos planos da matéria física e espiritual. Emmanuel continuou dizendo que não possuem narizes, orelhas e sua boca é apenas um orifício. Seus sistemas fisiológicos são muito mais diferentes que os nossos, não possuindo intestinos e toda sua alimentação é apenas líquida. São eficazes em proteger a civilização terrena, pois assumiram um compromisso com Jesus de guiar os homens para o bem. Terminou dizendo que o dia está próximo, quando eles terão a permissão de Cristo para se revelar em plena luz do dia, trazendo avanços tecnológicos, médicos e científicos nunca antes imaginados. Depois disso, ligaram o veículo e retomaram a viagem. Chico Xavier foi um dos poucos seres humanos que foi em público, em rede nacional, no programa Pinga Fogo, se expôs e defendeu que o universo é muito vasto para estarmos sozinhos e isolados dentro dele. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. E os quase 50 anos se passaram. E a chamada data limite se completa em 2019, o que seria o pontapé inicial para a chamada transição planetária.
Um documentário que chegou a 190 países do globo, traduzido para 7 idiomas e foi assistido por milhões de pessoas. Um tema fascinante e polêmico que mistura ufologia, física quântica, parapsicologia e espiritualidade. Tudo começou em 1986, em Uberaba, estado de Minas Gerais, quando Chico Xavier, Marlene Nobre, Geraldo Lemos, mais alguns amigos jantavam tranquilamente. Dentre os vários assuntos do bate-papo informal, o médico comentou sobre o possível futuro reservado ao planeta Terra. Anos depois, o público veio a tomar conhecimento deste episódio pelo livro Não Será em 2012, escrito por Marlene e Geraldo. Mas em 1971, Chico Xavier havia participado em rede nacional do programa Pinga Fogo, falando abertamente sobre os diversos assuntos. Das várias explicações, uma em especial tomou grandes proporções, vindo a se tornar um documentário com o nome de Data Limite. Nele, a humanidade teria duas escolhas, o da guerra ou da evolução moral. Caso optasse pela primeira, enfrentaria a fúria do planeta azul por meio de terremotos e catástrofes que faria o dilúvio do profeta Noé virar uma simples brisa da manhã. Caso optasse pela paz, a Terra viveria um dos seus melhores momentos. Avanços tecnológicos, contato oficial e a prova de que não estamos sozinhos nesta imensidão de universo. As criaturas de outros planetas seriam apresentadas à humanidade e o planeta Terra teria finalmente o acesso ao estreito funil dos segredos do universo. Mas de onde saiu isso? Durante o programa, a audiência explodia ao assistir o médium Chico Xavier falar sobre as implicações da chegada do homem à Lua. Segundo a obra, o mundo estaria em uma fase de transição, subindo um degrau na evolução, passando de um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. O médium apenas explicou o momento do contexto, demonstrando haver duas escolhas ou dois caminhos com um preço a ser pago. Ao final dos 50 anos, tudo poderia mudar, para o bem ou para o mal. A data é 20 de julho de 2019. Mas vamos deixar as coisas mais claras. Em 2019 não acontecerá nada de absurdo. Em primeiro lugar, é importante dizer que a data limite mencionada por Chico não foi determinada por ele, mas pelo que ele chama de espiritualidade, e está bem clara. Se até 2019 os homens não iniciarem uma guerra com consequências catastróficas, a partir de então as mudanças serão mais intensificadas, ou seja, nada será do dia para a noite. Mas voltemos a Geraldo e Marlene. O livro Não Será em 2012 joga por terra a expectativa quanto ao fim do mundo naquele ano, além de não mencionar 2019 como o fim dos tempos. Pelo contrário, deixa claro que seria o início, o começo de uma nova etapa para o progresso moral do planeta. Charge up to this one, which is the main special rock. That's what's the best thing about it. You see, the energy, the purpose of this is that the dark energy that's around us will go to waste, like go away. There's two ways that you can use this. Os mais jovens assumiriam papéis mais decisivos no mundo, impondo uma ética efetiva, mais transformadora quanto às mudanças radicais. Em termos mais rebuscados, poderíamos dizer que em 2019 seria o início da grande transição psicogeofísica que já estaria em curso. Os mais entendidos sabem que Joana de Ângeles afirmou que o ponto da transição planetária se dará entre os anos 2050 e 2057, enquanto Emmanuel, no livro Platão de Respostas, afirmou que em 2058 o ciclo regenerador da Terra estaria completo. Coincidência ou não, tais previsões demonstram fechar o ciclo de 200 anos apontado por Kardec a partir do evento chamado Espírito Consolador, mas esse é outro papo, e bem mais polêmico. Mas não nos atentemos às datas. O que fica bem claro é que as trevas perderão suas forças e novas mentalidades surgirão, ao passo que os velhos terráqueos serão autorregenerados. Enfim, a obra Data Limite, dentre outras coisas, almeja te fazer pensar sobre suas condutas, sobre quem é você frente ao mundo e ao universo. Quebra a arrogante ideia dos humanos serem as únicas criaturas vivas do universo, além de apontar a existência de vida em outros planetas.
Enfim, te coloca frente a frente a uma escolha bem clara, considerando uma infinidade de maravilhosas possibilidades e que lhe dá tempo para ajustar o rumo do planeta a partir de sua conduta, da sua mãe, do seu pai, filho, marido, ou seja, com o seu planeta. Você, agora, já conhece o que é a data limite, sem exageros ou teorias mirabolantes sobre o fim do mundo. Um dos homens que estabeleceu um forte elo entre ufologia e espiritualidade em público foi Chico Xavier, um médium que dispensa apresentações. Ele explicava que existem dois tipos de seres aliens que atuam em nossa humanidade, direto ou indiretamente. Eles seriam como nós, seres humanos, bons e maus. Os últimos estariam no planeta Plutão. Lá seria uma espécie de prisão espiritual, onde os devedores pagariam por seus crimes contra a humanidade. Um bom exemplo seria Hitler, responsável por numerosos assassinatos, torturas e demais atentados aos seres humanos. Após deixar a Terra, teria recebido a sentença de ficar preso na solitária por 1000 anos terrestres. Enviar Hitler a Plutão seria a decisão das ordens celestiais para protegê-lo devido à vingança de milhões de seres que não o perdoariam por terem ceifado suas vidas. Lá, Hitler ficaria por 10 séculos terrestres em absoluta solidão, chamado a meditar mais profundamente sobre seus atos, e após isso teria uma nova chance para recomeçar. Contudo, ele e outros não estariam desamparados, pelo contrário. Segundo Chico Xavier, a providência divina estaria presente pelos verdadeiros mestres da paz e em missão do bem. Um deles seria Mahatma Gandhi, o grande líder das boas obras, após desencarnado, sob do triste destino do algoz da humanidade na Segunda Guerra Mundial. Assim, teria solicitado audiência com Jesus Cristo. Nessa audiência, pediu para guiar o espírito de Hitler para o bem, o amor e a verdade. Diante de sua grande evolução espiritual, o governador espiritual da Terra lhe teria concedido o pedido. Mas assim como Plutão, Chico Xavier revelou que Mercúrio e a Lua seriam outras prisões. Lá ficariam as entidades, cada uma com seu grau evolutivo, que viveriam as experiências reparadoras. Orientado por Emmanuel, Chico contou que o espírito de Lampião estaria preso na Lua. Revelou que o frio na alma e a desorientação dos astronautas quando lá estiveram foram em detrimento da força espiritual presente naquela prisão, na prisão lunar. Disse ainda que Lampião teria se arrependido dos atos cometidos e teria se tornado um grande homem espiritualista após ter deixado a prisão. Chico Xavier teria revelado tudo isso em uma conversa particular com Geraldo Lemos, o Geraldinho, e outras questões importantes sobre a formação do universo, a vida extraterrestre e a organização da vida. Sempre orientado por Emmanuel, Chico orientou o Geraldinho a ter cuidado com as civilizações de pouca evolução espiritual que já viajam por planetas, abduzindo homens e mulheres, raptando animais para as experiências horríveis em suas naves. Tudo aconteceu em julho de 1943, quando Chico Xavier psicografava mensagens do espírito de André Luiz. Naquele tempo, as narrações do desencarnado eram para Chico inteiramente novas. Mas aquele dia não era como qualquer outro, porque o médium receberia um convite que mudaria toda a sua percepção do mundo espiritual. O convite era para conhecer uma pequena parte de uma cidade de outro mundo, chamada de Nosso Lar. Sabedor e conhecedor das limitações humanas, André Luiz percebeu que a dúvida poderia atrapalhar o desenvolvimento da obra que Chico havia parado há quase 15 dias. Então, marcaram o passeio para uma das quartas-feiras seguintes. Mas fez algumas recomendações. Ele deveria tomar cuidado com seus pensamentos, com a alimentação, e deveria deitar-se um decúbito dorsal de maneira que fosse o mais confortável possível. E neste dia o médium assim o fez, mantendo a consciência. E no horário marcado, André Luiz e Chico caminham em direção à rua principal da cidade e param em frente à matriz. Eles aguardavam durante alguns minutos quando Chico viu um veículo em forma de um cisne pousando suavemente na rua. Admirado com aquele veículo, o médium notou que os órgãos do cisne eram na verdade janelas, e na parte dos olhos ficavam os condutores do veículo.
Antes de entrarem no transporte, André Luiz informou que a partir daquele momento, toda e qualquer comunicação seria feita por meio do pensamento. Ao notar que todos os lugares estavam ocupados, com exceção dos dois últimos, mentalmente Chico falava a André sobre o porquê aquelas pessoas ali estavam. E André revelou que aqueles irmãos estavam indo à cidade de Nosso Lar, com o objetivo de se refazer, aprender e evoluir junto a seus benfeitores espirituais. E num súbito momento o veículo passou a se mover em um movimento diferente de um avião. O médium ficava maravilhado porque aquele veículo subia, utilizando-se de um movimento espiral, sem qualquer espaço para ganhar velocidade. Embora não soubesse precisar o tempo de seu passeio, Chico acreditava ter ficado fora do corpo por quase 40 minutos. Em um dado momento, tentou ver pela janela, mas o veículo realizou um movimento de empuxo muito forte. Após esse movimento, André Luiz revelou que, na perspectiva do Nosso Lar, os encarnados viveriam em um mar de oxigênio. Imediatamente, Chico olhou pela janela e viu que o veículo estava sobre um oceano e passou a deslizar na horizontal até parar em uma espécie de porto. Uma mensagem do comandante da nave foi emitida, informando que todos deveriam estar novamente naquele local em uma determinada hora. Durante o trajeto para a cidade, André Luiz explicava que as lindas flores multicoloridas absorviam a luz solar pelas manhãs e à noite emitiam luzes, criando um jogo de cores multicoloridas que deixava Chico extremamente maravilhado. E o médium viu que as ruas eram bem largas, arborizadas, conheceu algumas dependências do Ministério da Regeneração e visitou uma espécie de hospital. Ali viu muitos enfermos, mas o que chamou a atenção foram as lâmpadas desse local, em formato de coração. Nesse instante, André Luiz contou que durante as orações da governadoria e da comunidade, todos os dias, pontualmente às 18 horas, os enfermos receberiam energias de refazimento através dessas lâmpadas. Mas nem tudo eram flores. Chico Xavier não obteve permissão para conhecer a governadoria. Mas pouco antes de retornarem ao local marcado, foi-lhe dito o funcionamento do chamado bônus horas e sobre seu mecanismo. Logo depois, retornaram ao veículo. Era 30 de junho e o ano 2001. Naquele ano, o Brasil estava triste ao acompanhar Chico Xavier, o maior líder espírita da atualidade, sob uma cama de hospital, acometido por uma pneumonia nos 2 pulmões. Embora seus seguidores rezassem por sua melhora, parentes próximos esperavam pelo pior, porque há 4 dias seu quadro apenas piorava. Mas no 5º dia algo estranho aconteceu. Às 9 horas da manhã, o apresentador Colin Bridge realizava a matéria sobre a saúde do médium até as lentes da câmera da equipe captarem um feixe de luz prateada passar diante da tela. O estranho raio luminoso veio do céu, se dividiu em 2 partes, juntou-se novamente em uma, antes de entrar pela janela exatamente do quarto de Chico. Curiosamente, após 10 minutos, o debilitado paciente inacreditavelmente passou a melhorar. O médico foi chamado e, após verificar o prontuário e avaliar o paciente, quase caiu da cadeira, pois a recuperação de Chico era minuto a minuto. À luz da ciência, não havia argumentos razoáveis para explicar a situação. Então o médico, ainda pasmo, apenas concluiu que houve algum tipo de interferência. Mas fazia sentido, ele tinha mais perguntas que respostas, até porque Chico não gostava de hospital, chegando a registrar um documento em cartório para que jamais fosse internado. Tempos depois, já recuperado, o líder espírita falou uma única vez sobre o fenômeno, e isso 72 horas antes de sua morte. O senhor lembra da luz que entrou no quarto do senhor? Minha mãe. Como que ela chamava? Maria. Foi o irmão também? Não Não demorou, não. O que falou pro senhor? que tivesse paciência. As luzes do quarto de Chico Xavier chegaram ao conhecimento dos brasileiros através do programa Fantástico e até hoje continua um mistério. Seria coincidência ou milagre?
As explicações vão desde seres interdimensionais, passando pelos rods, até insetos comuns que deixam rastro na filmagem, chegando aos seres de luz ou entidade semi-materializada. Independente de qualquer explicação, o caso ganhou grande repercussão por se tratar de um sujeito que deixou um baita legado que hoje fazem parte de dissertações de mestrado até teses de doutorado. Essas novas concepções sobre alma e mente mudam radicalmente o conceito de extraterrestre. De minha parte, considerando a existência das entidades espirituais desencarnadas, sinto que elas são também seres extraterrestres. Esse alarme todo a respeito de companheiros extraterrestres sobre a Terra, para mim não tem significação, porque os espíritos aparecem, personalidades humanas perfeitas, materializadas. A minha visão ou a minha condição de discernimento há mais de meio século. Então eu sinto que eles também são extraterrestres, porque eles habitam cidades organizadas. Se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, não esqueça um like e compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade. Um abraço e até mais.